Estava assistindo alguns cortes do debate entre Iago Martins, João Pinheiro e um cara que eu não conheço, mas representava ali os ateus, onde eles comentavam sobre a pergunta fundamental dos debates apologéticos entediantes, que é: pode a ciência provar a existência de Deus? Bem, eu acho essa pergunta em si um problema, a pergunta em si é absurda e, portanto, o debate só poderia trazer coisas infrutíferas, tal como apenas trouxe. Eu vou elaborar um pouquinho dessa ideia, mas antes eu peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem nesse canal, e por aí vai. Feedback de vocês é importante, pessoal. Mas vamos iniciar o argumento. Primeiramente, você que vai fazer ciência, você que vai analisar a ciência, a primeira coisa que você tem que pensar é que você é um ser humano. Então, para a gente entender como funciona o método científico, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona a relação da nossa mente com os objetos que estudamos. E para entender essa relação fundamental, poderemos fazer como exercício aquela dúvida metodológica cartesiana. Qual é a dúvida metodológica cartesiana? Descartes tentou fazer uma experiência segundo a qual ele negava todas as verdades do mundo, mas que ao se perguntar se havia algo que existisse, ele poderia refletir que no momento que ele estava pensando, ele já provava que existia. Então, qual o problema que a gente pode enxergar ali com a questão dessa pergunta, dessa dúvida metodológica fundamental? Olha, o problema é que essa dúvida é francamente impossível. No momento que você, como indivíduo, faz essa pergunta, você parte de uma série de pressupostos. A primeira é que a mesma pessoa que faz a pergunta é a mesma que vai responder. Que existe uma verdade que pode ser alcançada através das perguntas. Todo o encadeamento lógico da construção frasal, se algo existe, essa dúvida fundamental elaborada. E por aí vai, uma série de pressupostos estão presentes ali na hora de você fazer a dúvida fundamental, o que significa que essa dúvida fundamental é francamente impossível. Então, toda análise do observador humano parte do princípio da existência de uma verdade, de uma série de pressupostos que o cerca. E a experiência fundamental da existência humana é que existe o ser humano, você tem um espaço sim da sua intimidade, do seu pensamento, mas existe uma diferença clara entre você e o resto do universo, e você e o resto do universo de alguma maneira se interrelacionam. Ou seja, eu, um bebê, acabei de nascer, eu sei que eu não sou minha mãe e que eu não sou meu pai. Eu sei que mesmo que eu não queira, eu não consigo ter leite infinito na minha mamadeira. Então, eu sei que existe esse tipo de conexões e interrelações que compõem toda a existência, mas que eu tenho substância própria. Então, podemos dizer assim, que existe uma lógica própria que sou eu, existe uma lógica separada que é meu pai, e uma lógica separada que é minha mãe, e outra que é a mamadeira. E todas essas lógicas, elas estão contidas dentro de uma série de pressupostos e leis e por aí vai, que esses pressupostos, leis e afins, eles contêm todo o resto da existência. Por exemplo, se a gente for estudar o funcionamento químico do corpo humano, certamente nós poderemos aprender alguma coisa do corpo humano estudando algum outro corpo e aprendendo como funcionam determinados encadeamentos físicos ou químicos para então entender como eles funcionam também no corpo humano. Da mesma forma, para qualquer outra ciência, nós podemos aplicar os mesmos pressupostos científicos de uma forma tão uniforme que nós conseguimos criar uma ciência. Então, por isso que nós temos uma biologia, uma psicologia e por aí vai, porque nós temos leis constantes universais que abrangem seres diferentes e, de alguma maneira, os contêm. Mas isso aí a gente ainda não tocou na ideia de Deus, mas vamos chegar lá. Primeira coisa a se comentar dessa questão de Deus é entender como as pessoas que falam de religião costumam definir a Deus, como Deus é referido em alguns dos principais textos religiosos. Bom,
Se você ler ali o primeiro capítulo, logo as primeiras palavras do Evangelho de São João, você vai ver ali do grego: enarche enologos, kai logos en prosonteon, kai theon enologos. No princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu não gosto da palavra verbo, por causa que ela não traduz a carga semântica que tem a palavra do grego logos. O logos, a gente pode dizer genericamente que é uma forma de ordem estruturante do universo. Então veja o que está sendo dito aqui. Primeiro, eu provei para vocês que existe uma certa ordem que estrutura universos e a inter-relação entre os seres. Por outro lado, eu estou dizendo aqui que um dos textos mais tradicionais de religião das pessoas que creem em um Deus diz com toda clareza que essa ordem cósmica, essa ordem das leis que permeiam o ser, é Deus. Participa de alguma forma da noção do que é Deus. Então, no momento em que você parte da noção de uma ciência, do investigador científico que está buscando a verdade para as coisas, você já parte da ideia de que existe esse tipo de ordem, esse tipo de logos. Então, eu até poderia dizer, eu até gosto de dizer de maneira mais arriscada, que ninguém é ateu. Na verdade, o ateu é uma pessoa que é ignorante sobre o básico de filosofia, sobre o básico do que os cristãos estão alegando. Talvez você possa ser no máximo niilista, o que eu acho que é uma posição que é impossível e não é a posição desses debatedores. Porque a partir do momento que você aceita o critério científico, você aceita que existe essa ordem universal, você já aceitou a existência de Deus. É tão simples quanto isso, é tão pequeno quanto isso. Você pode duvidar, você pode fazer questionamentos acerca da natureza de Deus, como Deus realmente funciona. Se ele, por exemplo, é Jesus Cristo, se ele tem uma personalidade, se ele age na história, se ele conversa com seres humanos, isso é uma pergunta completamente diferente. Mas o fato do bruto da existência de Deus é algo imediato. A existência de Deus coexiste com a existência da verdade. Deus, se vocês querem termos filosóficos, o que seria o sumo ser. Ou, como diria o próprio Deus, quando perguntado por Moisés, eu sou o eu sou. Então fica claro que quando você faz a pergunta, pode a ciência provar cientificamente a existência de Deus? Essa pergunta já está invertendo a realidade. Por causa que a ciência toma por pressuposto Deus. Bem, então vocês percebem que não tem porque a gente continuar muito nesse debate. Eu acho que espero ter deixado isso bastante claro, porque eu me sinto incomodado com os argumentos que são trazidos. Eu acho que a gente já deveria evoluir desses papos de ateu, agnóstico, por aí vai, e falar sobre o que as pessoas realmente enxergam sobre essa ordem cósmica, de forma que a gente possa ter opiniões mais coerentes e, honestamente, que possam ser trabalhadas de maneira mais exata dialeticamente. Então é isso que eu tinha para dizer, espero ter sido claro a todos, muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e por aí vai, sempre muito importante. Muito obrigado e até a próxima.